Hoje com o livro de Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos. Mas antes vamos orar a Deus, pedindo a Ele iluminação. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença para aprendermos mais sobre a Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos para que possamos compreendê-la, a fim de que na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa vida conjugal, o Teu nome venha a ser glorificado. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Quantos casados tem aqui na sala? Todos são casados? Maioria, né? Então, e os românticos estão aqui presentes? Ontem eu tive a oportunidade de escutar uma bela declaração de amor, né, do presbítero Lerose e da sua esposa, na comemoração dos 40 anos de casamento deles, e eu pude ver ali, eles trocaram seus votos e falaram sobre a primeira vez que eles se conheceram, como que foi, cada um colocou ali as suas situações. Então, um momento ali de grande romantismo, de grande comunicação de amor. E hoje nós veremos este livro da Palavra de Deus, que nos fala a respeito de intimidade, nos fala a respeito de relacionamento conjugal, que é o livro dos Cânticos dos Cânticos. E este livro é fundamental para nós por conta do tempo em que nós vivemos. Cada vez mais, o casamento ele está banalizado na nossa sociedade. A intimidade sexual, muito mais ainda. Pense em algum filme de romance. Se você é que nem eu, lá para a década de 70, 80 ou antes disso, você deve se lembrar de filmes como A Lagoa Azul, né, daquelas crianças inocentes, vivendo aquela história de amor toda bagunçada lá, mas estava ali na, entre aspas, inocência colocado. Hoje pense em algum filme de romance famoso, e eu espero que você não tenha assistido, eu não vou perguntar, mas você já deve ter ouvido falar dos 50 Tons de Cinza, né? Alguns viram, mas essa é a maneira como a nossa sociedade tem trivializado algo que é tão importante, algo que é tão grandioso, e às vezes nós paramos e quando refletimos a respeito deste assunto da sexualidade, da intimidade do casal, da vida conjugal, nós às vezes por não olharmos para as Escrituras, deixamos assim de perceber o que Deus ele tem para falar para nós a respeito deste assunto que muitas vezes tem sido negligenciado. Pense só, antes de você casar, o seu pai ou a sua mãe teve uma conversa com você sobre intimidade física, sobre sexo? Eu duvido. Eu não tive, e não sou tão antigo, nasci em 74. Mas por que há tanta dificuldade para falar a respeito de um assunto tão importante nas Escrituras? Então nós veremos aqui como que o livro dos Cânticos dos Cânticos, ele nos ajuda a pensar a respeito deste tema presente na Palavra de Deus. Primeiramente nós vamos começar pelo título, o nome deste livro, né? Então na Bíblia de vocês deve estar lá Cantares de Salomão, em outras Cânticos dos Cânticos, e se você ver ali em cima, não sei se dá para enxergar nas palavrinhas em hebraico está escrito Shir Hashirim Asher Lishlomo, que basicamente é o Cântico dos Cânticos de Salomão. Esta construção hebraica é um título que é dado para falar, sendo utilizado de uma maneira superlativa. Então veja, você já deve ter ouvido no Antigo Testamento falando assim sobre o Rei dos Reis. Quando a gente pensa a respeito do lugar santíssimo, o Santo dos Santos. Então esta construção de falar o Cântico dos Cânticos, o que o autor que escreveu esse livro estava querendo comunicar é que este cântico é o mais excelente de todos. Então, o maior de todos os cânticos. Então, o cântico excelente que é o que se encontra diante de nós. Nós paramos aqui para nos perguntar, você deve estar falando, mas por que você vai perguntar de quem que é a autoria, sendo que a gente já, quando lê na Bíblia, lê lá Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão. Abra lá a sua Bíblia no livro de Cantares, no Cântico dos Cânticos. Se você está com a Bíblia comemorativa,
você vai encontrar na página 751 do Antigo Testamento. Então, o que diz o versículo 1? Cântico dos Cânticos de Salomão. Então, aqui batendo o olho está resolvido, é Salomão que escreveu isso aqui, não há dúvida nenhuma, mas nem sempre foi este o entendimento sobre a autoria do livro do Cântico dos Cânticos. E o porquê disso? Porque essa palavra Cântico dos Cânticos, ela pode ser entendida como sendo, em primeiro lugar, algo que foi escrito pelo próprio Salomão, ou ela também pode ser entendida como tendo sido escrita alguém que escreveu para Salomão, escreveu esse livro dedicando para Salomão. E para outras pessoas há um entendimento de que este livro Salomão foi, nós já vimos quando estudamos o livro de Provérbios, alguém que trabalhou com a tradição de sabedoria, que produziu literatura sapiencial. Então era costume escrever na antiguidade livros associados ao nome de grandes compositores. Então alguns entendendo que este cântico não foi composto, mas estava associado ali a Salomão. Mas por que então há tantas dúvidas? Veja, Cântico dos Cânticos, ele vai falar a respeito do amor entre um casal. E por que haveria dúvida se Salomão teria sido ou não o autor deste livro? Vamos lá abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4. Então, primeiro Reis, no capítulo 4, no versículo 32, nós lemos o seguinte, a respeito de Salomão. Então, a partir do versículo 29, está sendo dito, narrado sobre a sabedoria de Salomão, e no versículo 33 nós vemos que Salomão, ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cantos foram 1.005. Então, o primeiro livro dos Reis está dizendo que Salomão, além dos 3.000 provérbios que ele escreveu 1.005 cânticos. Então, nós temos um cântico aqui que pode estar associado com ele. Agora, vamos abrir lá no capítulo 11 do primeiro livro dos Reis e ver o que é dito a respeito de Salomão nos seus relacionamentos. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, nós lemos o seguinte: além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Agora presta atenção nesse detalhe do versículo 3. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então o que está sendo dito aqui de Salomão? Que ele tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. Você olhando de primeiro, você falaria assim, Salomão era um baita do mulherengo. Mas por que Salomão tinha tantas mulheres? E não há uma aprovação. Esse capítulo 11, nós veremos como que esses diversos relacionamentos de Salomão conduziram ele para uma atitude que foi reprovada e repreendida pelo próprio Deus. Salomão se envolveu com idolatria, construiu templos para as divindades que eram dessas mulheres. E pensa só, para um judeu, que coisa absurda seria casar com, além da filha do faraó. Quando você pensa no faraó, você pensa no quê? Você pensa em Egito, você pensa em escravidão. Mas Salomão fez aliança com todos estes povos que eles não deveriam fazer. E uma das coisas que um rei fazia quando ele entrava em aliança, ele se casava com a princesa, com a filha do outro rei. Porque fazendo com isso ele selava um pacto de que não haveria guerra, não haveria sanções comerciais entre estes dois países e viveriam desta maneira em paz. Mas o ponto aqui da dúvida que gera para muitos é pelo fato de Salomão ter tido tantas mulheres. Como que um homem que teve 700 mulheres e 300 concubinas poderia escrever algo a respeito do amor? Mas o que nós vemos é que, em meio a esta dúvida, a tradição cristã, o ponto de vista tradicional, tanto dos judeus como dos cristãos,
é de que Salomão, ele é o autor deste livro. E dentro das dúvidas, se você depois ler, nós esperamos que você depois pega na sua casa, leia sozinho, leia junto com a sua esposa. E vou contar algo aqui. Quando eu estava preparando para isso aqui, eu cheguei para Thaís, né? Eu falei: Thaís, olha só o que eu vou falar no domingo lá na igreja, né? Daí eu comecei a ler uma parte ali do livro de Cantares, do Cântico dos Cânticos. Ela olhou para mim e falou: o quê? Você não vai falar isso daí não? Eu falei: não, vou, é o que está presente ali dentro das Escrituras. Então o assunto que está presente aqui dentro, ele é muito importante, mas você vê, a voz principal deste livro, como ele começa no versículo 2. Olha lá, capítulo 1, no versículo 2. Então, Cântico dos Cânticos de Salomão, e olha como que este livro começa: beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho, suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome, por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa, o rei me introduziu nos seus aposentos. A fala começa com a fala de uma mulher, falando a respeito do relacionamento dela com este rei. Nós vemos que a fala dominante é a fala de uma mulher. Salomão, ele não aparece nesse texto pronunciando palavras. A gente vai encontrar o nome de Salomão, por exemplo, se você abrir no capítulo... Bom, eu observo depois aqui, mas o nome de Salomão é colocado com a festividade do casamento do rei Salomão. Então, a mulher falando a respeito, então capítulo 3, no versículo 9, no terceiro cântico, nós vemos o seguinte: o rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira do Líbano. Saiam, ó filhas de Sião, venham ver o rei Salomão com a coroa com que a sua mãe o coroou no dia do seu casamento. Então Salomão, ele é mencionado de passagem, mas ele não tem uma voz ativa no meio destes cânticos. Mas diante de tudo isso, o que nós vemos aqui é que Salomão, ele compôs diversos cânticos, fazia parte dessa tradição de literatura, esse tipo de escrita, e tradicionalmente o que tem sido entendido é que este trabalho, esse único cântico, esse grande poema, foi composto por Salomão. Qual que foi a data e a circunstância da escrita deste livro? Se nós considerarmos que esse livro foi escrito por Salomão, e essa maneira como nós entendemos, isso foi escrito 1000 anos antes de Cristo, então no século 10 antes de Cristo. Se foi dedicado a Salomão, nós vemos o que? Há uma referência no capítulo 6, no versículo 4, a uma cidade, essa cidade de Tirza, que ela era a capital das 12 tribos antes do reino ter sido dividido. Então, uma data provável para isso seria em volta de 900 anos de Cristo, mas ainda, de maneira geral, o que nós podemos dizer? Esse livro foi escrito justamente no século X, tendo por autor o Salomão, o grande sábio das Escrituras. E diferentemente dos demais livros da Bíblia, nós não podemos situar uma circunstância na qual esse livro ele foi escrito. Se a gente olha, por exemplo, para o livro dos Reis, ele originalmente foi escrito para as comunidades que se encontravam no exílio da Babilônia. Se a gente pega o livro das Crônicas dos Reis, ele originalmente foi escrito para a comunidade pós-exílica que estava na Judéia. Mas quando a gente lê este cântico, nós não vemos nenhuma situação específica e nós notamos então que o caráter desse livro é um caráter atemporal daquilo que está sendo dito. Então Salomão ali nesta sua composição está falando de algo do cotidiano, mas de algo que assim que não teve um momento específico em que nós podemos marcar da circunstância em que ele foi escrito. E nós precisamos pensar o que isso tem a ver com a gente ainda hoje, né? Algo muito importante quando você for ler é que nós precisamos prestar atenção sobre o gênero literário. Então, o gênero literário de um escrito, ele nos ajuda e nos dá atenção sobre a maneira como nós devemos ler este livro. Vamos ver o porquê. Primeiramente, à exceção do primeiro versículo, que é onde nós temos o título, o Cântico dos Cânticos, ele é uma poesia. Então, se você já leu poesia, a gente não pode ler poesia do mesmo jeito que a gente lê uma narrativa. Então, todo este cântico, esse único cântico, é um grande poema. E diferentemente dos livros como de Provérbios, ele vai tratar dos assuntos de uma maneira mais
implícita. Vamos ver no livro de Provérbios como que este assunto do relacionamento, ele é tratado. Abra lá em Provérbios no capítulo 5. Então, Provérbios no capítulo 5, e acompanhe a leitura, ou melhor, para vocês lerem também, vamos ler do 15 ao 19. Então, Provérbios 5, Bíblia na edição comemorativa, página 714. Provérbios 5, do versículo 15 ao 19, eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Então, 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço. Vocês. Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo. Então nós temos aqui uma instrução que o autor de Provérbios está dando ali para o jovem, a sabedoria sendo apresentada, e ele coloca o quê? Que neste relacionamento, o relacionamento ele deve ser, beba da sua própria cisterna. Então a sua intimidade se dá unicamente com a sua esposa. Que o seu manancial, veja, falando de uma maneira figurada, mas dizendo que ele seja só para você e não para os estranhos. E no versículo 18 fala, alegre-se com a mulher da sua mocidade, e no versículo 19 vem a descrição deste relacionamento. Se a gente lê isso daqui, nós percebemos que a intimidade do relacionamento, ela está sendo apresentada na forma de um conselho, e apresentada de uma maneira clara, ainda que trabalhando com metáforas. Mas como que acontece isso no livro de Cantares? Vamos agora no capítulo 4. E eu vou pedir para você tentar em Cantares, Cântico dos Cânticos, no capítulo 4, tentar imaginar a aparência do que está sendo descrito. Então pensa só, você chega para sua esposa ou para sua noiva, você está compondo ali um poema para ela, para descrever a respeito da beleza dela, e você começa dizendo o seguinte: como você é bela, minha querida, como você é linda, os seus olhos são como pombas e brilham através do véu, os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Os seus lábios são como um fio de escarlate e a sua boca é linda. A sua face são como uma romã partida, brilham através do véu. Olha que pescoço bonito agora. O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal, 1000 escudos pendem dela, todos escudos de soldados valentes. Os seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que pastam entre os lírios. Você conseguiu imaginar o que está sendo descrito aqui? Se você tentasse rascunhar, colocar em uma caricatura, você veria algo mais ou menos disso. Veja, o cabelo como sendo as cabras, o pescoço como uma torre cheia de escudos, o lábio ali como ovelhas recém-tosquiadas, ali a face como romãs partidas. Então o que nós temos? E lá embaixo, 2 gazelas, então os seus seios como crias da gazela que pastam entre os lírios. Então nós não temos como fazer uma leitura literal do que está sendo apresentado, mas este texto está falando a respeito da beleza feminina e está sendo descrito isso de uma maneira implícita do que está sendo comunicado. Ao longo do tempo, pense só, você está lendo o livro dos Cânticos dos Cânticos e você se depara com o capítulo 7. Vamos lá observar o capítulo 7. Novamente vem a descrição
Então uma coisa que vai ser adicionada aqui, ele vai falar a respeito do nariz dela também. E veja se você ouvisse isso do seu esposo a respeito do seu nariz, veja se você ficaria contente. Capítulo 7. Como são bonitos os seus pés nas sandálias, ó filha do príncipe. As curvas dos seus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta bebida, e seu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os seus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, o seu pescoço é como uma torre de marfim, os seus olhos são como as piscinas de Esbom, junto ao portão de Bate-Harim. O seu nariz é como a torre do Líbano, voltada para Damasco. A sua cabeça é como o Monte Carmelo, os seus cabelos são como a púrpura, um rei está preso nas suas tranças. Agora veja a descrição, como você é linda, como você é atraente, meu amor, com as suas delícias. Esse seu porte é semelhante à palmeira, e os seus seios se parecem com os cachos. Eu disse, vou subir na palmeira e colher os seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos de uvas, e aromas da sua respiração como os da maçã. Os seus beijos são como um bom vinho. Veja a descrição que está sendo feita aqui. Então, essa descrição do desejo do relacionamento íntimo que o esposo está apresentando, ao longo da história da interpretação, ela não foi lida da maneira como nós estamos lendo aqui. Os judeus, inicialmente, a leitura que eles faziam era uma leitura alegórica. Então eles falaram, olha, isso aqui não está falando nada de relacionamento entre o homem e a mulher, e ele chegava a dizer o seguinte, havia um desconforto com a leitura literal, e teve um rabino da época, o Rabi Akiva, ele afirmou que todo aquele que usa o livro de maneira literal, não tem parte na vida do porvir. Então era uma leitura que ela era até velada para os jovens, para aqueles que não fossem casados. Então, por conta das descrições que são apresentadas aqui nesse livro, de maneira figurada. Nós vemos que a alegoria era uma alegoria do quê? O esposo representava Deus, a esposa representava o povo de Israel, e nessa descrição era uma descrição do amor pactual entre Deus e entre o seu povo. Então essa era uma interpretação alegórica. E o que é uma alegoria? A alegoria, ela pega um elemento dessa história e diz que ele significa uma outra coisa. Ele pega o esposo e fala, o esposo representa Deus. E a esposa está representando aqui, a esposa está representando o povo de Israel. Mas será que eles estavam completamente equivocados ao fazer isso? Eu creio que não. Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, como que Deus ele descreve o relacionamento dele com o povo de Israel? Como um casamento. E como que Israel muitas vezes é descrita no Antigo Testamento? Como uma mulher infiel para com Deus. Então não estavam de todo errado ao fazer essa interpretação, mas quando nós olhamos para o livro não se trata de uma alegoria. Os cristãos não ficaram para trás também. A tradição cristã, a alegoria ao invés de ser entre Deus e a igreja, ela diz o seguinte, olha, o livro do Cântico dos Cânticos, o que ele está falando na verdade, é sobre o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Novamente, será que estes nossos irmãos estavam completamente errados ao fazer isso? Não, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a igreja é descrita como a noiva e Jesus Cristo como sendo o noivo. Mas o problema é que eles estavam dizendo que prioritariamente o texto não estava falando do relacionamento íntimo. Então, tanto estes irmãos do período da Idade Média, você vê Hipólito, Orígenes, Jerônimo, Bernardo de Claraval, os reformadores e os puritanos fizeram essa interpretação alegórica, dizendo que o livro estava falando do relacionamento de Jesus com a sua igreja. Mas o que aconteceu com o passar do tempo? Houve uma mudança a partir do século XIX, através dessa leitura, porque o que se observou? Observou-se que os cânticos que estão apresentados aqui não deveriam ser lidos como uma alegoria, mas por aquilo que eles de fato são. Quando Salomão compôs isso daqui, o que estava sendo descrito? Era uma poesia de amor. Um poema que estava sendo colocado para celebrar o amor entre o homem e uma mulher. E o que foi que levou essas pessoas a terem, esses intérpretes, a terem essa compreensão?
Em primeiro lugar, uma das coisas que aconteceu com a Reforma Protestante foi um retorno para o estudo das línguas originais. Então, ao retornar e estudar as línguas originais, observaram que o quê? Nada no texto dava uma indicação de que se tratava de uma alegoria. O método de interpretação também utilizado levou a essa mudança, e algo interessante é que diversas descobertas arqueológicas, eles notaram que naquela região, no Antigo Oriente Próximo, diversos poemas como este existiam, similares àqueles que estavam no Cântico dos Cânticos. Então, hoje, de maneira geral, com essa história, algo que começou com alegoria, nós hoje, quando lemos o livro de Cântico dos Cânticos, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, ele está falando a respeito do relacionamento entre um homem e uma mulher. Bom, mas vocês vão partir durante a semana para fazer a leitura deste livro, e dá para ler rapidinho, é um livro que ele é curto. E alguns marcadores nas características literárias desse livro, que ajudam a gente a ter uma compreensão de como que ele está dividido. Observe no versículo 2, no capítulo 2, versículo 7, o que está dito. Note na repetição das coisas que eu vou estar lendo aqui. Capítulo 2, versículo 7. Nós temos uma sequência de coisas que são ditas, e no versículo 7 nós lemos o seguinte: filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. Capítulo 3, versículo 5. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que ele queira. Agora vai lá no capítulo 5, no versículo 8. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que estou morrendo de amor. E finalmente no capítulo 8, no versículo 4, nós lemos: filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. O que na apresentação vocês estão vendo marcado em vermelho são justamente estas marcações que se repetem ao longo do livro, e elas justamente fazem o quê? Elas fazem uma divisão na estrutura do que está sendo apresentado. Então, se nós pudéssemos dizer, de maneira resumida, como que este livro ele está organizado, no capítulo 1, no versículo 1, nós temos uma introdução. Do capítulo 1, 2 ao 2, 7, ali é apresentado o desejo da mulher pelo seu amado. Vamos observar só o começo como isso é descrito. Vamos lá para o capítulo 1. Isso é para motivar vocês a voltarem depois e fazerem a leitura. Então nós lemos: beije-me com um beijo de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Então, em toda esta parte do capítulo 1, 2 até o 2, 7, nós veremos o quê? Que a mulher ela está expressando o desejo pelo seu amado. E aqui é interessante, depois quando você estiver lendo, veja as coisas que a mulher diz a respeito do marido e as coisas que o marido diz a respeito dela. O esposo, olha só no versículo 8 do capítulo 1. Se você é a mais bela das mulheres não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Agora olha o que ele vai comparar a mulher. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Veja, a linguagem ela é distante, nós estranhamos, mas o que está sendo colocado aqui é que os elogios que estão sendo colocados, eles estão exaltando a beleza feminina por esse esposo que a contempla. Agora pare, quantas a gente para elogiar a nossa esposa? Não é assim, no começo ali do namoro, do casamento, e são elogios para tudo quanto é lado, mas vai passando o tempo, parece que a gente vai meio que se acostumando, e o que Cantares ele nos ajuda a ver, é justamente da beleza que há neste relacionamento, e da importância que há da apreciação, tanto da esposa, quanto do esposo, pelo seu cônjuge.
Então nós vemos aqui a abertura dos capítulos 1 a 2:7 do desejo da mulher pelo seu amado. Na sequência do 2:8 ao 3:5, nós vemos que há uma aproximação do esposo. Então vamos ver ali no versículo 8 do capítulo 2, como que o esposo fala. É o que eu acabei de ler, né? Ele fala sobre a beleza. Então a aproximação do amado, ele se aproxima com toda a sua beleza, ele fala: como você é bela, minha querida, como você é bela, os seus olhos são como pombas. Então, a esposa deseja, o amado se aproxima, só que a partir do capítulo 3, versículo 6 até o 5:8, acontecerá a perda do amado por parte da mulher. Olha lá no capítulo 3, no versículo 6, como que começa a dizer: o que é aquilo que vem subindo do deserto, como colunas de fumaça perfumadas de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão, vem escoltada por 60 valentes dos melhores valentes de Israel, todos sabem manejar a espada. E aqui ela continua fazendo a descrição relacionada com esta perda do amado que ela vai perceber. E finalmente aqui dos versículos de 5 a 9, nós vemos que há o retorno do amado, e no final do capítulo 8, há uma descrição sobre a consumação de tudo que é dito, das expectativas do livro. Vamos ler a parte final aqui, do capítulo 8, versículo 5. Vamos ler de maneira alternada a partir do versículo 5. Quem é esta que vem subindo do deserto, apoiada em seu amado? Debaixo da macieira eu o despertei, ali a sua mãe teve dores de parto, ali esteve com dores aquela que deu à luz. Vocês. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas o desprezo. Somente até aqui. Então veja, o Cântico dos Cânticos, ele fecha com esta grande descrição, essa grande ode, esse grande louvor ao amor, retratando da aproximação, o desejo da mulher, a aproximação do amado, o distanciamento, o retorno e no final a consumação, quando ela termina no versículo 14 dizendo: venha depressa meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Então essa é a estrutura básica que o livro ele se apresenta para nós nessa leitura. E para um olhar detalhado seria necessário meio que como que um encontro de casais para que os detalhes de cada uma das partes do texto ele fosse apresentado. Mas você, quando for ler, tenha em vista justamente essas 4 separações principais e essas divisões principais que falam dos diálogos entre a esposa e o esposo, das características literárias. Quais são as ideias básicas ou temas teológicos que nós encontramos no livro do Cântico dos Cânticos? Se a gente olhar em algumas partes, nós veremos que há uma reminiscência, uma lembrança à figura do jardim. Vamos olhar esses versículos 4:12. Versículo 4:12 dos Cânticos, nós lemos o seguinte: meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Então veja, há uma comparação da noiva como um jardim fechado. Versículo 15: você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do livro. A mulher comparada como uma fonte dos jardins. Versículo 16: desperte vento do norte e venha vento do sul, soprem no meu jardim, para que se derramem os seus aromas, que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. A mulher se comparando ao jardim e chamando o seu esposo. Capítulo 6, no versículo 2, nós vemos:
O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. E a última referência, no capítulo 8, versículo 3, nós lemos: a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Então, essas referências que nós vemos aqui, elas nos fazem lembrar que o que Salomão está fazendo, ele está utilizando uma imagem que nos leva a memória para o Jardim do Éden. E quando nós olhamos para o Jardim do Éden, como que Adão e Eva se encontravam no Éden? Adão e Eva se encontravam nus, não havia vergonha entre eles, e o relacionamento que eles tinham como casal, e o relacionamento que eles tinham com Deus, e o relacionamento que eles tinham com a própria criação, era um relacionamento perfeito. Então, o que Salomão ele está fazendo aqui nos Cantares? Ele está nos mostrando nesse cântico idealizado, mostrando o ideal de Deus para o casamento, que foi o ideal que foi estabelecido lá no Éden. Então, a referência que nós devemos ter para isso aqui deveria voltar os nossos olhos para o quê? Para a maneira como que Deus instituiu. E quando a gente volta para o Éden, o que nós vemos? É que o amor entre o homem e uma mulher, a intimidade sexual, ela está restrita ao quê? Por isso deixará o homem, pai, se unirá à sua mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. O tornar-se os dois uma só carne é justamente da união sexual entre ambos. Então o contexto foi o contexto que Deus estabeleceu no casamento com a primeira família. E quando Deus criou e fez todas as coisas, quando Deus ia criando, o que ele dizia? E disse Deus, era bom. E quando criou o homem e a mulher, na finalização, o que Deus disse? E viu Deus que era muito bom. Então Deus, ao criar o homem e mulher, sexo masculino, sexo feminino, e ordenar que eles se unissem, que eles se multiplicassem, se espalhassem sobre a terra, o que Deus estava declarando? Que aquilo da criação dele, a intimidade sexual, a união entre homem e mulher, era algo legítimo, era algo abençoado, algo que foi estabelecido pelo próprio Deus. Isso daí é muito importante porque muitas pessoas têm uma visão negativa a respeito da sexualidade, uma visão negativa a respeito da intimidade sexual. E grandes expoentes da tradição cristã já cometeram esse erro de associar o sexo com o pecado. Agostinho de Hipona, que foi, vocês devem conhecê-lo pelo escrito As Confissões de Agostinho, né? Ele tem um livro que ele, quando fala ali sobre o momento da queda do Império Romano, ele escreve sobre as duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. E num dos trechos da cidade de Deus, ele escreve o seguinte, falando a respeito do relacionamento de Adão e Eva. Olha só, fala de Agostinho. Longe de nós pensar que os dois primeiros esposos, no paraíso com essa libido de que se envergonharam, cobrindo em seguida a sua nudez, tornariam efetiva a bênção de Deus. Crescei e multiplicai-vos e povoai a terra. Agora, olha só o que ele fala. A libido surgiu do pecado. E depois do pecado, nossa natureza púdica, despojada do domínio que tinha sobre o corpo, sentiu esse desarranjo, advertiu-o, envergonhou-se dele e o cobriu. Então, o que Agostinho está dizendo aqui? É que o desejo sexual, a libido, e falando de uma maneira equivocada, era fruto do quê? Era fruto do pecado. E quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós observamos que o que Deus ali estabelece no Gênesis, e o que nós vemos colocado no livro de Cantares, é o que Deus está fazendo, é justamente afirmando a dignidade daquilo que Ele estabeleceu na sua criação. Isso é muito importante porque se nós não tivermos isso em mente, nós corremos o risco de tornar impuro algo que o próprio Deus estabeleceu como sendo santo, como sendo algo da sua criação. Então, o que Cantares está nos mostrando? Que a santidade da expressão da sexualidade no contexto do casamento. E quando a gente olha para a sociedade, não está bagunçado essa conversa sobre sexualidade? Se você vai para as escolas, né?
hoje uma criança, se você for na padaria, ela não pode comprar cigarro, ela não pode comprar cerveja, algum tipo de bebida alcoólica, e ela não pode também tirar a carteira de motorista, não pode fazer um monte de coisa. Mas ela consegue tranquilamente, pelo governo, se quiser, pedir para fazer o quê? Cirurgia de mudança de sexo. Da maneira como que as coisas estão bagunçadas. Então, tudo isso é algo que nós precisamos estar atento, porque aquilo que o mundo tem nos falado sobre sexualidade é uma completa perversão e os nossos filhos estão sendo criados justamente nesse momento. Isso é o que está sendo passado para eles como sendo a normalidade. E nós, como pais, nós precisamos primeiramente em nossos relacionamentos e pautados na palavra de Deus, com a maturidade de vida, com a sabedoria de vida, colocar que o sexo, a sexualidade, ela é uma expressão da santidade daquilo que Deus estabeleceu no contexto do casamento. Eu lembro da minha infância, né? Brincando com os moleques da rua, não eram crentes, tudo, e eles vieram perguntar para mim, como é que você, na maldade, né? Como que você nasceu, né, Wellington? Eu cheguei, né, toda a minha inocência, eu falei, meu pai e minha mãe, eles dobraram o joelho, eles oraram para Deus e Deus me mandou para os meus pais. Então, a criança ali na sua inocência, é normal que tenha disso, mas com o passar do tempo, nós precisamos ensinar às próximas gerações. Porque o livro de Cantares também, ele vem falar sobre a dignidade que há no amor humano. E se isso é digno, nós deveríamos parar para pensar que o que a palavra de Deus está nos mostrando é o livro do Cântico dos Cânticos. Ele está apresentando este relacionamento entre o homem e uma mulher para que eles tenham em primeiro lugar filhos? Não é o que está sendo colocado aqui. Quando você lê o livro do Cântico dos Cânticos, você vê a mulher expressando o seu desejo de se unir ao seu esposo. Você vê o noivo elogiando esta mulher, falando das delícias que ele imagina desse relacionamento, e ele também o desejando, e o que está sendo mostrado é justamente a beleza deste desejo. E é interessante que o que é dito naquele refrão que faz as marcações de separação dos livros, jovens de Jerusalém, não faça o quê? Não desperte o amor antes que ele o queira. Então esta jovem que está para entrar nesse relacionamento com o seu noivo, ela adverte aquelas outras jovens, mas o que está sendo mostrado aqui é justamente a dignidade e a beleza desta união, que não obrigatoriamente está restrita unicamente à procriação. E por que eu estou dizendo isso? Quando você vai conversar com pessoas de outras tradições, você vai encontrar a afirmação de que o relacionamento, a intimidade sexual, ela tem como único objetivo o quê? A reprodução, a manutenção da espécie. Mas nós vemos aqui que Deus estabeleceu, sim, deu esta ordem ao homem, mas Deus estabeleceu que o prazer estivesse envolvido também neste relacionamento. Ou seja, algo que precisa ser cultivado, porque Deus estabeleceu a dignidade deste relacionamento na sua palavra. E Ele nos mostra também o quê? Se tudo isso é muito prazeroso, se tudo isto é belo, é digno que é criado por Deus, algo que nós precisamos enfatizar é justamente a virtude da castidade antes do casamento. Filhas de Jerusalém, jurem pelas corças selvagens, que vocês não acordarão, nem despertarão o amor até que este o queira. O que está sendo colocado aqui é justamente que esta intimidade é algo que o único momento onde ela deve ser despertada, quando que é? É no momento do casamento. Mas o que cada vez mais nós observamos? Cada vez mais nós observamos pessoas entrando nessa intimidade fora do contexto do casamento. Nós vemos hoje adolescentes entrando em relacionamento sexual, e às vezes a gente estranha, né? Só que a gente chega, quando a gente está criando os nossos filhos, ao invés de deixar claro para eles que namoro, não existe namoro se não tem casamento em vista, não tem esse negócio, que bonitinho, ele gosta dela. Não, o que a palavra de Deus coloca que o único relacionamento de compromisso que existe entre um homem e uma mulher é o casamento.
Mas quando nós não deixamos isso claro para os nossos filhos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dando pequenos cheques brancos para que ele tenha, ele ou ela, né? A namoradinha ou namoradinho bobinho, aquela coisa inocente, quando nós menos percebemos, adolescentes que deveriam estar se preocupando em estudar, em trabalhar na obra do Senhor, estão envolvidos em um relacionamento sexual antes do tempo, trazendo todas as complicações sobre a sua vida. E o que o livro de Cantares, essa jovem, ela adverte por 4 vezes jovens, filhas de Jerusalém, não despertem o amor até que este o queira. Então a castidade é algo que a palavra de Deus, ela deixa estabelecida e que hoje nós precisamos cada vez mais deixar isto claro. E quando que isso daí começa? Não é quando os nossos filhos eles estão jovens, é desde pequeno. Lá ontem na celebração do presbítero Lerose, ele estava comentando e conversando quando que ele chegou junto da esposa dele, né, para pedir-lhe namoro, e daí ele falou que ele estava cursando o Senai, estava trabalhando, e ele tinha 15 anos. Daí a Manuela, minha filha, vai completar 15 anos esse ano, né? E daí ela virou para mim, deu uma olhadinha e falou: pai, tá chegando. Eu falei: não tá chegando coisa nenhuma, menina. Eu falei assim: isso era antigamente. Mas não, e o que eu busco, que é um desafio que eu tenho de lidar também, é justamente deixar claro que nós precisamos deixar isso claro para os nossos filhos, de que não tem dessa de namorinho. Às vezes a gente quer dar uma de pai moderno e de mãe moderna, e a gente se esquece que o que a Escritura coloca é que o único relacionamento legítimo, o único compromisso que existe entre um homem e uma mulher, é o quê? É o casamento. É só no casamento que você tem, até que a morte os separe. Algo que também é visto e que é destacado é a virtude da fidelidade após o casamento. Veja, quantos casamentos hoje são maculados por conta da infidelidade conjugal. E como que essa fidelidade ela começa se expressando? Muitas vezes por meio do quê? Consumo de pornografia. Se a gente olha, eu quando era adolescente, lá por volta da década de 90, quando você ia numa banca de jornal, antigamente tinha revista pornográfica. Então, revista pornográfica na banca de jornal, como que ela era? Ela tinha uma tarja preta assim, que cobria. Então, não era uma coisa que estava ali exposto tudo, por mais que a pessoa quisesse ver, o adolescente quisesse, a coisa estava ali bloqueada. Hoje em dia, onde é que a pornografia entra dentro das nossas casas? Aqui, ó. Isso, por meio desse aparelhinho aqui, que hoje qualquer criança, sei lá, com 11 anos já tem um celular, com conta, tudo. Você entra na internet, entra no YouTube, e ainda que você não entre em nada bagunçado, ou para consumo de pornografia, você será direcionado muitas vezes, crianças que acessam jogos, geralmente você vai partir para coisas que estão sensualizadas. E o pior de tudo, nós pegamos, deixamos isso com os nossos filhos, não fiscalizamos, e daí a criança de pequeno vai se acostumando com isso, e quando menos vê, está perdida, e sendo sensualizada antes da época. Para nós os adultos, você pega, hoje em dia tem um Instagram, né? Então, eu às vezes chego em casa, né? E eu percebo que eu estou bem tiozinho, porque quando você começa a ver os Reels do Instagram e dar risada sozinho, e compartilhar com os outros, é que você já passou a sua época, né? Mas se nós não vigiarmos, o Instagram também, a maneira como nós utilizamos, ele pode ser um momento, não apenas que nós perdemos tempo, mas que nós também nos desvirtuamos. E olhamos para coisas que não deveríamos olhar. Então, o que o livro de Cantares ele vem nos falar, ele vem falar justamente da beleza que há na sexualidade. Sabe qual que é a imagem de mulher bela que você tem de ter? Não é da Gisele Bündchen, não é de qualquer uma, mas é da tua mulher. É da tua esposa. Sabe qual que é o padrão de beleza de homem que você deve ter? Não são os marombas ou quem quer que seja, os bonitões que estão na... Mas é o teu esposo, careca, gordinho, né, com as suas peculiaridades, mas ele é aquele que Deus te deu.
E o que Cantares vem falar é justamente da importância que nós precisamos cultivar, da beleza, da intimidade, do elogio, do olhar para o outro, de um sexo santificado dentro dos parâmetros que foram estabelecidos por Deus. Mas algo que nós sempre paramos para observar é, e Jesus, onde é que Jesus fica nessa história toda? Você falou, pastor, você fez apresentações de Cantares, disse que o pessoal lá atrás fazia uma interpretação equivocada, que era a interpretação alegórica, mas como que hoje nós devemos utilizar e como que observamos Jesus? O casamento e o relacionamento entre o homem e a mulher que foi estabelecido no Éden e sofreu os efeitos com a queda, por mais perfeito que seja, ele encontrará problemas. Se você olhar no livro de Provérbios, você vai ver que tem um momento que a esposa, no capítulo 2, ela fala sobre o perigo das raposinhas. Ela fala, peguem as raposas, no capítulo 2, versículo 15, peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu e eu sou dele, ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, mesmo o casamento mais perfeito, ele é ameaçado pelas raposinhas que entram para o destruir. Por mais perfeito que ele seja, chega um momento em que um dos cônjuges morre. Por mais perfeito que seja, por conta da pecaminosidade humana, muitos casais, o que eles fazem? Eles se separam. Então, nenhum relacionamento humano é capaz de dar conta do anseio por relacionamento que nós temos. Mas o que nós vemos na Escritura é que toda a Escritura ela fala a respeito de Cristo. E somente Cristo é aquele que pode satisfazer totalmente os anseios por intimidade que nós temos. Qual que é a figura que é utilizada no Novo Testamento para o relacionamento de Cristo com a igreja? É o relacionamento de um noivo com a sua noiva. E Paulo, quando está falando sobre isso, ele fala, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. E ele fala, grande é o mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, apesar da interpretação alegórica do Cântico dos Cânticos não ser a correta, o fato é que este livro é uma ilustração do amor de Cristo pela sua igreja. Deus planejou o casamento para refletir o relacionamento dele conosco. Então, portanto, parece natural que Deus tenha inspirado este livro também para refletir o seu relacionamento conosco. Leia depois na sua casa Efésios 5, dos versículos 21 a 33. Então essas passagens nos mostram justamente que aquilo que foi apontado como relacionamento estabelecido por Deus, são imagens e figuras que apontam para o nosso relacionamento último, que será consumado nas bodas do Cordeiro. E por fim, qual que é o propósito então do livro de Provérbios? Não é em primeiro lugar falar sobre o relacionamento entre Deus e Israel. Não é em primeiro lugar para falar do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Mas essas coisas elas estão envolvidas. Mas em primeiro lugar é para apresentar, exaltar o amor humano, o amor estabelecido por Deus e o casamento. Então, pelo fato de que o mundo encara o sexo de forma promíscua e pervertida, e explora tão persistentemente, e pelo fato de que tantos casamentos estão se desfazendo por falta de amor, compromisso e devoção, é vantajoso ter um livro na Bíblia que dá o aval de Deus ao amor matrimonial como saudável e puro. E a pergunta que fica para nós é, como que o nosso relacionamento, como que a nossa intimidade, ela tem sido moldada por aquilo que nós encontramos nas Escrituras? Como que nós temos apreciado, ou não, o nosso cônjuge, o nosso esposo ou a nossa esposa? Então, o que a palavra de Deus nos convida na leitura desse livro, eu convido vocês, casal, a lerem juntos. E se não tiver alguém que é casado ou tiver alguém que é viúvo, que leia lembrando de que o nosso relacionamento último é com Cristo e com a igreja. Nós vemos aqui aquilo que Deus estabelece como sendo belo, bom para o homem e que aponta para o relacionamento que nós tanto ansiamos, que se consumará no final dos tempos, onde nós nos uniremos com Cristo e viveremos para sempre, tendo plenamente
o nosso desejo por intimidade e por relacionamento satisfeitos em Cristo Jesus. Então é sobre isso que o livro do Cântico dos Cânticos ele fala, e eu espero que tenha pelo menos despertado assim o seu interesse de, ao invés de assistir os 50 Tons de Cinza, vem aqui para o livro do Cântico dos Cânticos e se delicie com essa leitura que a palavra de Deus ela nos apresenta. É isso que eu tinha para falar para vocês. Alguma pergunta? Camila, o irmão vai levar o microfone. Quando você fala do namoro, é namoro, tipo, ficar assim, um adolescente fica uma semana, beija um, beija outro na outra semana, ou ele não pode namorar antes de casar? É, não namorar antes de casar. Mas aí como que você sabe que você vai casar se você não namora? Não, é aquilo. Não estou entendendo. É porque eu preciso orientar meu filho, Isso. tem um filho que está aí, né, com pés É aquilo, o seu filho, né, não é o caso que o seu filho é um adolescente ainda, né, é uma criança, né, é um pré-adolescente. Mas quando uma pessoa, ele vai casar, né, então, o namoro cristão, você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, nenhuma ocorrência de descrição do que quer que seja parecida com namoro. Não tem isso daí. Então, como que nós lidamos com a questão do namoro? Não existe namoro sem casamento em vista. Então, se você pega um adolescente que está lá com 14 anos, né? Ou vamos colocar 16 anos, está o quê? Está no ensino médio, não tem emprego, não sabe o que vai fazer da vida, joga videogame, é sustentado pelos pais. Essa pessoa, ela não tem condição nenhuma e maturidade nenhuma para entrar num relacionamento que tem o casamento em vistas. E qual que é a advertência que ela coloca para as moças de Jerusalém? Ela fala assim, jure pelas gazelas e pelas corças selvagens. Fala, pelo amor de Deus, que vocês não acordarão e não despertarão o amor até que este o queira. E por que ela fala disso daqui? Como que o amor é comparado com o despertar do amor? Esse despertar do amor não é uma coisinha boba. O texto fala para a gente, né, lá no capítulo 8. Porque o amor, olha só, é tão forte como a morte, e os ciúmes tão duro como a sepultura. As suas chamas são como chamas de fogo, são labaredas enormes, as muitas águas não poderiam apagar este amor. Veja, um adolescente, ele está no período de a bomba de hormônios o organismo dele está se desenvolvendo. Então, como que nós observamos isso aqui? Você colocar o seu filho, ou autorizar o seu filho para namorar, o filho ou filha, né? Antes dele ter a maturidade, e a maturidade que eu estou dizendo, ele é uma pessoa madura espiritualmente, ou seja, é uma pessoa que ele conhece a Cristo. Ele é uma pessoa que ele é maduro financeiramente, ou seja, ele tem responsabilidade por pagar as contas dele. Ele é uma pessoa madura em termos dos sentimentos dele, que ele está certo de que ele deseja casar com aquela jovem. Se essas condições ela não estiverem presentes, o que acontecerá? É despertar algo no momento em que essa pessoa não está preparada. E esse despertar vai ser descrito aqui com uma maneira destruidora, como o fogo ou como algo que as muitas águas não podem apagar. Então, muitas vezes, quando nós pegamos e autorizamos nossos filhos para namorar, sabe o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o seguinte: olha, filho, claro que a gente não fala assim, beleza, eu vou te colocar aqui numa situação para você ser tentado, e assim, eu não vou ter condições de estar todo momento com você, e é isso aí, é um check-in branco que você tem. Sabe o que a gente faz? A gente está jogando os nossos filhos, a oração do Pai Nosso, como que a gente ora? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você pega essa parte da oração do Pai Nosso para o seu filho, joga fora, e você joga ele numa condição, ele ou ela, numa condição onde fatalmente pecarão. E assim, pecarão não porque o sexo é algo ruim, não é. É assim, é bom que um adolescente menino e uma adolescente menina tenha atração sexual. Isso faz parte da maneira como Deus nos constituiu. Mas há um momento certo disto ser despertado. E quando nós,
antes do tempo, damos essas chancelas para os nossos filhos, o que a gente está colocando? Abrindo eles para pecarem no seu coração. Então, você vê, existe esse negócio de, o artista fala de beijo técnico? Não existe, gente. Que coisa mais íntima tem de um homem ou uma mulher se beijarem na boca? Assim, você quando beija a sua esposa, lembre-se lá, né, quando você beijou ainda hoje, é aquela coisa assim, né, indiferente, né, você dá o beijo, não. Então, se para nós não é assim, isso é o que está estabelecido por Deus, por que nós colocaremos os nossos jovens e os nossos adolescentes em uma situação dessa? Então, o que nós precisamos educar os nossos filhos? É como Paulo falava para Timóteo, sabe como que você deve tratar as jovens? Como suas irmãs. Então, é a instrução que ele coloca, é tratar com santidade. Nós precisamos tratar aos nossos filhos, ensinar. Há um momento certo para isso. E nesse momento, o que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa amadurecer. Você precisa ser uma pessoa temente a Deus, porque você um dia vai conduzir um lar. Então, isso é bem contrassensual do que está estabelecido nos nossos meios. Só que a advertência que está colocada aqui, ela serve para nós hoje. E a advertência é justamente, não acorde e não desperte o amor até que ele queira. E quando é que o amor quer? É quando Deus quer. E quando Deus quer? É no casamento, que é o que está estabelecido. Você vê, todo este cântico, ele vai caminhar para uma consumação final, para uma consumação do ato, que é o que termina na fala da mulher. Venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho da gazela sobre os montes perfumados. Então, ela está aguardando e essa consumação ocorre no final. Então, finalizando a resposta, eu estou falando, não é dosificar, justamente do namoro sem ter em vistas casamento. Não existe nenhuma base bíblica para um namoro que não tem em vistas casamento. E quando nós fazemos isso, nós liberamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando os nossos filhos para a tentação, e aquilo lá não nos deixem cair em tentação, a gente tira isso e entrega os nossos filhos para uma situação que eles não estão preparados. Mais alguma pergunta? O Cido levantou a mão, não? Não, pastor, ia comentar que o conceito de namoro, ele se perdeu ao longo do tempo. Porque na cultura judaica, quando um noivo ia namorar uma noiva, por exemplo, na questão, ele saía, ia trabalhar, essa moça ficava guardada pela família, e durante todos esses 1, 2, 3 anos, ele juntava essa grana para fazer uma casa, para poder sustentá-la, e voltava e vinha conhecer ela. E esse é da cultura que foi mudado ao longo do tempo. Então hoje namoro pra gente é beijar, é sair, é praticar o ato sexual, que na verdade esses recursos que a gente pega do namoro não é do namoro, é do casamento. Então a questão é que o crente, ele não namora para casar, ele casa para namorar. Essa é a diferente. E a gente acha que o namoro, ele é legal, como o senhor comentou. A ideia é não namorar para casar, casar para namorar, porque esses benefícios do namoro não é reservado para o namoro. O namoro é o noivo assumir o papel de provedor antes do casamento, provar para a família que ele tem condição de sustentar essa jovem, essa moça. Ele ficava 1, 2 anos sem ver essa moça. Quando ele voltava, ele tinha recursos para casar e sustentar o casamento. Então a gente emprestou do casamento os recursos que são as benesses, que é o beijo, é pegar na mão, é fazer carinho, isso não é ruim, não é ilícito, mas é reservado para o casamento. E você vê, a maneira como é referido aqui, meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Beijo e intimidade. Então, quando você beija uma mulher, ou beija um homem, uma relação de intimidade está sendo estabelecida. O que o mundo coloca? É que antes de você casar, você tem que conhecer. É verdade que você tem que conhecer a personalidade da pessoa? É aquilo, uma moça, olha para a maneira como que o filho trata a mãe e trata as irmãs.
não vai tratar você diferente. Se ele é um estúpido, alguma coisa, a mesma coisa vai acontecer. Olha para o moço ou para o jovem, é preguiçoso, não ajuda com nada, é porco. Quando casar, a coisa vai piorar. Então, há um sentido sim que há um conhecimento. Mas o problema é que quando entra no da intimidade, veja, nenhum adolescente, nenhum jovem hoje namora para pegar na mão, né? Esquece isso daí, né? Na nossa época não era assim. Então, veja, essa pessoa, ela passa durante a adolescência e da juventude beijando um monte, se excitando um monte. Ela pode até ter acontecido ela não ter tido uma relação de intimidade, mas ela entra dentro de um relacionamento, ele ou ela, não como um jardim fechado, um manancial recluso, mas algo como que já foi desfrutado por diversas pessoas. E qual que é o problema disso? É que quando você, imagina só, uma pessoa que antes de casar teve diversos parceiros sexuais. Quando ela entrar para o casamento, quais serão as memórias afetivas dela? Quais serão as memórias de quando a coisa não estiver indo bem? Quem é a memória? Ah, não, mas o fulano me tratava com carinho, me tratava disso, daquele outro, ou vice-versa. Nós não paramos para pensar nisso, que quando nós entramos no casamento, o nosso coração, ele deve estar guardado de tal forma que ele seja unicamente para o quê? Para com a nossa esposa. E nós precisamos cuidar justamente na juventude e na adolescência para criar os nossos filhos, que é justamente nisso. Criar os filhos no temor do Senhor. É criar para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa preparada para entrar num casamento, sabendo que você entra num casamento, você só sai de um casamento morto. Você não sai do casamento porque está difícil, porque ela ou ele é complicada, porque você tem a coisa que pastor abomina quando você escuta, que ela fala, mas pastor, mas eu tenho direito de ser feliz, e eu não estou sendo feliz. Fala, você não foi chamado no casamento, não é para ser feliz não. Você foi chamado ali, e ninguém colocou um revólver na tua cabeça quando você foi casar, que justamente foi uma aliança que você fez com a mulher da sua juventude diante de Deus. E a única coisa que rompe essa aliança é a morte. E a gente precisa incutir isso na cabeça dos nossos filhos quando? Quando jovem. O adolescente que pega, namora, acaba, namora, não está mais legal, não estou mais gostando. O que você acha como vai ser a maneira como ele ou ela vai conduzir a vida depois que estiver casado? Então que Deus ele venha nos dar sabedoria, justamente para criarmos os nossos filhos, por mais contracultural e contrassensual seja, de uma maneira que os ensine no caminho do Senhor, ainda que isso venha a ser difícil para eles entenderem. Mas crendo no poder da palavra de Deus, é para isso que nós somos chamados, para criá-los e ensiná-los o temor do Senhor. Deu 1h08 de aula. Alguma outra pergunta? E o cronômetro aqui o tempo. Então aqui 1 hora, só 8 minutos. Então vou parar agora aqui. Olha, eu não vou dar uma de hipócrita. Quando antes de namorar a Thaís, eu beijei 2 outras garotas que eu namorei. Eu não tinha essa compreensão, e eu estava namorando com a menina, eu não tinha um entendimento de casar. Mas a maneira é assim, mas não é porque eu fiz errado, que eu vou chegar com os meus filhos e falar, beleza, poxa, eu fiz assim, né, eu não vou dar uma de hipócrita. Não, o que a palavra de Deus demanda de nós, é que nós ensinemos os nossos filhos no caminho do Senhor, e não naquilo que a gente acha que é o que deve ser feito.